E aí galera de robótica, tudo bem com vocês? Espero que esteja suave na nave. Galera, vamos lá. Começando aí a nossa aula de robótica no capítulo 19. Eu sei que eu havia dito pra vocês que eu ia tentar poder gravar, mas infelizmente eu tive uns probleminhas na gravação e eu tô tendo que trabalhar de novo somente com texto, na parte teórica. Espero que ao final, né, a gente possa fazer a aula A, B e C. No caso a C seria a construção. Então, fiquem na torcida que a gente consiga fazer o equipamento de gravação para poder mostrar para vocês o que está sendo feito na hora de construir, beleza? Tendo dito isso, vamos dar início à nossa aula, lembrando do nosso aviso sempre que ocorre no início das nossas aulas. Galera, vocês vão estudar? Vão para um ambiente que seja claro e confortável. Nada de ficar forçando a vista e nem forçando a coluna em lugares que sejam desconfortáveis. Procure um bom sofá, procure uma poltrona, procure um puff, até mesmo na cama. Na cama dá sono, então tente evitar ficar lá. E com relação à luminosidade, procure ambientes que sejam claros. Dê preferência por estudar durante o dia, na hora que você estiver justamente no ambiente claro. Luz solar, luz ambiente. Beleza? Respeitando a regra da saúde e da física, vamos entrar aqui no nosso período e frequência. Inverti aqui o título, mas tudo bem. Que é a nossa aula de hoje. Tá certo? No caso aqui, a gente está trabalhando com dois conceitos bem interessantes. Né? É o tempo que você leva, um lapso de tempo, na verdade, que você tem para a execução de uma certa ação. E a quantidade de vezes que essa ação pode ser executada. Por isso que se chama período de frequência. Vocês vão ver na postura de vocês que ele vai dar o exemplo básico de um relógio. A gente tem lá a questão do tempo que ele leva, por exemplo, para chegar ao marco 12, que é o nosso marco orientador do momento da troca da hora. E no caso, quando a gente vai falar sobre frequência, no caso do uso, né, do relógio, é a quantidade de vezes que o ponteiro de minutos ou de segundos irá passar pelo mesmo ponto de marco. Então a gente calcula o tempo que ele leva e a quantidade de vezes que ele vai fazer isso. E ele colocou lá, não é nada mais do que o tempo que um objeto em movimento circula demora para completar uma volta inteira. Basicamente repetir o que eu falei, beleza. Mas vamos lá. A aula de hoje ela é bem simples no sentido teórico, tá? Até porque a gente vê isso todos os dias, mas a gente não tem o costume, né, de trabalhar com a percepção dessa realidade. E eu sei que muitas vezes na escola pública a gente não encontra, né, a gente muitas vezes tem a dificuldade de encontrar um professor de física que tenha a paciência de sentar e mostrar esse conteúdo. E às vezes a gente não encontra. E quando encontra também a gente chama de peça rara, né? Mas no caso, tendo a sorte ou não de você ter um bom professor de física na sua escola, no seu instituto, no ambiente onde você estuda, é sempre bom. Falar, pergunte para ele. Aqui a gente vai ver de uma maneira muito mais superficial. No caso do professor de física, ele estudou profundamente isso, ele analisou profundamente isso. Então é bem diferente. Nós aqui como robótica de introdução, a gente vê de maneira mais superficial essas funções. E aí ele começa lá. Então, para citar um exemplo, o período de rotação da Terra, ou seja, o tempo que demora para dar uma volta em torno de si mesma, é de 24 horas. Entretanto, como o sistema internacional de unidades determina que a unidade de medida dessa grandeza deve ser em segundos, o correto é dizer que o período de rotação é de 86.400 segundos. Veja outros movimentos conhecidos aí e os seus respectivos períodos. Vamos lá. Volta completa do ponteiro das horas de um relógio. A gente coloca em 12 horas. São 43.200 segundos. Volta completa do ponteiro dos minutos de um relógio. Uma hora, equivalente a 3.600 segundos. Volta completa do ponteiro dos segundos de um relógio. 1 minuto, 60 segundos. Translação da Terra. 365 dias, equivale a 31.536.000 segundos. Tá certo? Lembrando sempre que essa aqui são a medida de unidade que a gente utiliza
para determinar realmente a frequência, ou no caso, perdão, o período. Tá? A questão de a gente colocar em horas é para ficar mais fácil a leitura, mas a medida correta realmente é somente através dos segundos. Bom, e no caso da frequência? A frequência é o número de voltas realizadas por um objeto em um determinado intervalo de tempo. E no caso das ondas, ela define a quantidade de ondas geradas também em um tempo específico. Aqui a foto ficou um pouco cortada, mas dá para ver direitinho. Ali, 1 segundo é a frequência que ele leva. Movimento 1, movimento, certo? Aqui eu não vou mostrar a página inteira, até porque tem a nossa aula B. Então a nossa aula B, eu não vou dar antecipação, até porque essa aqui é a apostila do professor, né? Sacanagem. Lembrando, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão de frequência é o Hertz, tá? Ou HZ, no caso da representação gráfica. Porém, há outras também muito utilizadas, chamadas de rotação por minuto, que é o famoso RPM. Você que curte carro, você sabe que o RPM é justamente para calcular a rotação por minuto. Se não souber, 2 tapas da orelha. Então, no caso do ponteiro dos segundos do relógio, por exemplo, que dá uma volta a cada minuto, poderíamos dizer que a sua frequência é de 1 RPM. E se desejar expressar esse valor em Hertz, é possível convertê-lo para isso. Basta pegar o valor em RPM e dividir por 60. Sendo assim, no caso citado, a frequência do ponteiro dos segundos de relógios é 0,01667 Hz. Aí ele coloca aqui, isso aqui é um ponto importante, tá? Isso aqui é o campo de transição. Tá? Você transitar de RPM para Hz, você divide por 60. E de Hz para RPM você multiplica. Bom? Com tudo isso em mente, há outra informação importante para compreender melhor essas grandezas. Elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se você tiver um número de frequência e desejar encontrar o período, ou seja, o tempo, basta dividir por 1. Basta dividir 1 por esse valor. A mesma operação se aplica caso for realizar o processo inverso. Então ele coloca lá F igual a 1 sobre tempo e igual a T igual a 1 sobre 1. Certo? Opa, quase mostrei ali a nossa aula da nossa próxima aula. Então, para exemplificar melhor, imagine um objeto cujo movimento circular demora 3 segundos para dar a volta completa. Dessa forma, o período T é 3. E para calcular sua frequência, basta dividir por 1 por esse valor. E chegará no resultado de 0.03333 Hz. 3.333 Hz. Certo? Aí aqui, essa aqui seria a nossa construção. A partir daqui já é a nossa próxima aula, beleza? Eu vou ver se eu consigo fazer 2 gravações para a próxima semana e publicar para vocês. Ok? Espero que vocês estejam gostando. Eu sei que está uma situação bem complicada no nosso espaço. Estudar online é tudo uma novidade. Espero que vocês estejam se esforçando para isso. E desejo a vocês um excelente final de tarde, manhã, noite. Espero que vocês estejam super bem, que tudo corra bem para vocês, tá bom? E eu desejo a vocês aí boas aulas, bons estudos e façam um like na nossa página lá no YouTube, curta nosso espaço e faça com que a gente também seja conhecido. Valeu, galera, até a próxima. Boas aulas.